programados a receber o que vocês nos empurraram com os enlatados. Muito boa tarde, amigos da TV Votorantim. Ao som do Capital Inicial, está começando a 33ª edição do programa Camisa 10, aqui pela TVV. Hoje nós vamos falar de muita coisa interessante. Tem a final aí da categoria principal do torneio Cruzeirão, tem também o que rolou na primeira final da categoria Quarentão do Campeonato Varziano aqui de Votorantim, o Campeonato Varziano já chegando na sua fase decisiva, né, com os primeiros classificados sendo conhecidos e também a briga para fugir do rebaixamento. Vamos falar também das categorias de base do Atlético Sorocaba e do São Bento e também do Brasil Quirim, que no último sábado iniciou aí sua maratona de jogos na cidade de Sorocaba com vitória sobre o Blumenau. Lembrando que os trabalhos técnicos são do Carlos André, o câmera é o Rony e o cafezinho aqui é do sempre prestativo Saldanha, né? Aquele cafezinho que eu tomo durante os intervalos para manter a voz aquecida. E vamos começar então falando do torneio Cruzeirão, que na sexta-feira conheceu seu campeão da categoria principal. Vamos às imagens? Tá aí, ó. Antes da bola rolar, houve o concurso da Musa do Cruzeirão, né? Com o desfile aí das finalistas. O pessoal aqui do estúdio gostou. Então foram apresentadas aí as finalistas do torneio Cruzeirão. E a vencedora, vamos lá, ainda está aí aparecendo as musas, né? E a vencedora foi a Meire Dávila. Tá aí, toda sorridente, emocionada. Ela que foi eleita aí por um corpo de jurados, que fez a votação lá na quadra mesmo. Pessoal lá do Ressaca, tudo de pescoção. Então eu achei legal assim essa ideia, essa inovação do torneio, né, de eleger uma musa. Só que assim, eu acho que a organização só pecou na parte de divulgação, né? Porque nos ginásios, nos locais onde acontecem mesmo os jogos, não tinha nenhuma referência sobre esse concurso, era mais mesmo no jornal. Então fica aí um toque para a edição do ano que vem, né? E divulguem esse concurso nas quadras. Agora vamos pro jogo. O Silvano, o time de vermelho, Ressaca esse time de vinho e preto. O Ressaca saiu na frente com um gol de pescoço, nós não temos esse gol. O empate do Silvano já veio no segundo tempo, né? Aconteceu no começo do segundo tempo com esse chute aí do Jefferson, ó. Chutando de fora da área, empatou o jogo. Aí daqui a pouquinho o Silvano vai virar o jogo com aquele jogador que foi um dos destaques da partida, o Diego. Olha, foi uma jogada de contra-ataque, ó. O Ressaca estava atacando, daí o Silvano apertou a saída de bola, o Diego fez essa boa jogada, ó. Mandou de fora da área para virar o placar. Aí nesse momento o Supermercado Rugino Silvano 2, Ressaca Guimarães Contabilidade 1. E o Diego vai aparecer de novo. Ó, tiro livre direto, sexta falta, o goleiro Filó pegou o chute, pegou o rebote. Aí vai acontecer o escanteio. No escanteio, ó quem vai aparecer para concluir. Eu até deixei a jogada completa aí para o pessoal ver legal. Diego de novo, fazendo 3-1 para a equipe do Silvano. Depois então o Guimarães passou a jogar com goleiro linha, apertar tudo, daí apareceu também outro grande nome da competição, da campanha do time do Silvano, que foi o goleiro, o Pedro. Ele só não conseguiu pegar esse chute aí do pescoço, que aconteceu já faltando 15 segundos para acabar o jogo, mas ele foi aí o destaque, né, desse campeonato aí. Um bom goleiro, só apenas 18 anos e já sendo campeão da categoria principal do torneio Cruzeirão. Aí tá aí, ó, esse aí foi o último lance do jogo, esse gol não valeu, que o cronômetro já tinha zerado na hora do chute. E aí tá aí a festa do time do Silvano. Técnica de Milson aí, comemorando o título. Então tá aí a festa do Silvano, que levou uma torcida legal lá na última sexta-feira. E foi aí um dos melhores jogos assim, de finais do torneio Cruzeirão dos últimos tempos, viu? Até o finalzinho do jogo tava tudo em aberto, o Guimarães atacando, né? O deputado aí dando as medalhas pro time do Guimarães Ressaca. O secretário Abico entregando as medalhas pro campeão. A artilharia do time, o goleiro menos vazado, como vocês estão vendo aí, foi o Pedro. Daqui a pouquinho ele vai falar conosco.
recebendo o troféu de melhor goleiro. Artilharia foi dos jogadores aí do pescoço, desse outro aí que me fugiu o nome, artilheiro. O Índio recebendo das mãos aí do Silvano, né, e também do Olavo, lá do Jornal Cruzeiro do Sul, o troféu de vice-campeão. E aí um monte de gente para entregar o troféu de campeão do Silvano. Eu só senti falta daquele troféuzão, né? Aquele de posse transitória chamado Baldino do Amaral, que é um troféu pesado. Faz uns 2 anos para cá eles não têm mais entregado pro campeão. E tá aí, ó, as finalistas do concurso Cruzeirão. Tinha até gente demais aí nessa foto. Era legal só o time. Mas enfim, parabéns à equipe do Silvano, né? Que todo ano tá montando um time bom. Sempre bate na trave, ou para numa semifinal, ou nas quartas de finais. Nesse ano deu tudo certo para a equipe e com grandes jogos, né, até pela boa atuação aí de seus jogadores, do Diego e também do goleiro Pedro, finalmente conseguiu aí alcançar o tão almejado título. E no final do jogo eu conversei com o Pedro, né? Vamos ver o que ele falou? No campeonato, ninguém estava acreditando no nosso time, mas a gente foi pouco a pouco, jogo a jogo, pegando confiança, fomos pegando ritmo e graças a Deus nesse último jogo aí a gente conseguiu fazer um jogo bom, graças a Deus fiz umas defesas boas e saímos campeões. Agradecer a todo o pessoal do Silvano, supermercado Rugini, que deu o apoio e a confiança para nós e o grupo que ajudou a gente imensamente nesse campeonato, que não é fácil, mais de 200 equipes, mas que deu tudo certo. E feliz também por apenas estar com 18 anos, ser da categoria sub-20 ainda e ser campeão do Cruzeirão, que é um campeonato tão importante na cidade, conhecido no Brasil inteiro. Perfeito. Tá aí as palavras do jovem goleiro Pedro, né? Já jogou até nas categorias de base do Barueri, está sendo campeão aqui em Sorocaba. Eu também conversei com o Silvano, né? Tava emocionado, empolgado aí com a conquista do título. Vamos ver o que ele falou. Participamos várias vezes, chegamos entre 4 várias vezes. Agora com a ajuda dos patrocinadores e com esse time com vontade e raça, mais de Sorocaba do que de fora, nós conseguimos levar o Cruzeirão. Obrigado à torcida que esteve com nós também. Silvano, né? Campeão do torneio Cruzeirão. Vamos seguir aqui com o programa? Vamos falar agora da Tacinha Votorantim, que teve rodada nesse sábado e domingo aqui no ginásio do Sermag, só que nós ainda não temos todos os resultados. Chegando os resultados a gente posta lá no nosso Facebook, Camisa 10 TVV, Facebook/Camisa 10 TVV. Aí lá no nosso Facebook, lá no meio da tarde, para você quem está vendo o programa ao vivo agora, lá por volta das 3 da tarde, já vai ver todos os resultados dessa segunda semana da Tacinha Votorantim. E também para quem está vendo a reprise à noite, já está tudo lá também. Já os resultados e provavelmente a tabela da próxima semana. Então você confere lá no nosso Facebook, Facebook/Camisa 10 TVV. Ainda falando de futsal, a equipe de futsal feminino de Votorantim, né, que vem aí nos resultados negativos no Campeonato Metropolitano da Federação Paulista, volta a jogar nesta quinta-feira, quando vai até a Praia Grande enfrentar o time de Praia Grande já em seu 4º compromisso na competição estadual. O jogo será lá no ginásio Falcão às 8 da noite. Então o time de Votorantim buscando aí se recuperar dos últimos resultados ruins, né? Perdeu aqui para a Portuguesa no Sermag e também para Guarulhos. Então o time aí busca a sua recuperação no Campeonato Metropolitano Sub-20 da Federação Paulista. Então boa sorte aí às comandadas do técnico Guilherme Cavalcante. Passada limpo o futsal, mais pro final do programa a gente volta a falar do Brasil Quirim, mas vamos falar aqui dos campeonatos varzianos da cidade, né? Começando com o Quarentão. E como diz Silvio Luiz, né? O grande narrador Silvio Luiz, ninguém é de ninguém no primeiro jogo da decisão, entre Santa Mônica e Los Fuegos Fluminense, que jogaram nesse sábado no estádio Domenico Paulo Mettidieri e empataram 0-0. Então, primeiro jogo da decisão, nada de gols. O segundo jogo acontece no próximo sábado, às 15h45, também no estádio. E se houver um novo empate, seja 0-0, 1-1, 5-5, empatando de novo, o campeão será conhecido nas cobranças de penalidades. Então, o campeão do Quarentão será conhecido no próximo sábado. E agora vamos falar do varziano, né? Porque o Jardim Clarice, o líder Jardim Clarice, jogou, aliás, o líder Guanabara jogou contra o até então Lanterna, Materiais de Construção Jardim Clarice. E vamos ver o resultado? Tá aí, ó, essa aí é a classificação já. O resultado está no arquivo anterior. Vamos procurar aqui certinho.
Mas eu dizia que o líder, o Guanabara, ele jogou contra o Materiais de Construção Jardim Clarice, empatou em 1-1. Resultado aí que manteve o time numa certa folga ainda na liderança, com 19 pontos. Porém, os outros adversários já chegaram mais perto, né? O Jardim Clarice, ele diminuiu a diferença para 3 pontos. O Jardim Clarice que jogou também neste domingo. Ah, tá certo. Então é porque eram os mesmos arquivos. Daqui a pouquinho a gente volta a falar aí do Campeonato Varziano de Votorantim. Vamos falar do de Sorocaba, então, que teve nesse domingo a última rodada do Grupo B. Né? Na semana passada tinha sido disputada a rodada do Grupo A e neste domingo foi disputada a rodada do Grupo B. Vamos ver os resultados? Tá aí. O Jardim Planalto empatou em 1-1 contra o Gerações Unidas. Esse resultado foi bom para o Gerações Unidas, que se classificou em 4º lugar. Já o Gunhê, que já estava classificado e com o 1º lugar garantido, confirmou a boa fase e goleou o Jandaia por 4-0. O América fez um confronto direto com o Nova Esperança, né? Os dois aí brigavam aí por uma das vagas e deu América, 4-1 em cima do Nova Esperança. Já o Jardim dos Estados empatou em 0-0 com o Galácticos. E esse resultado foi péssimo para o Jardim dos Estados, que tinha chance de se classificar. Se tivesse vencido, teria avançado, mas como só empatou em 0-0 com o Galácticos, acabou aí ficando de fora das quartas de finais. Então esses aí são os resultados desta rodada do Campeonato Varziano. Só para completar aqui o Varziano, nessa semana teve o julgamento, né, do Cajuru do Sul, e ele acabou excluído da competição, por isso mesmo que teve só 4 jogos ao invés de 5 nessa rodada, porque o Cajuru do Sul teve aí um problema aí de agressão a árbitros e a comissão disciplinar lá de Sorocaba eliminou o Cajuru do Sul e o rebaixou para a 3ª divisão. Então não é nem 2ª divisão. O time acabou caindo para a 3ª divisão. Como eu havia dito, na semana passada foram disputados os jogos do Grupo A. Só para relembrar, os classificados foram o Alvorada Jardim Refúgio, o Vila Hortência, o Abiteto e o Santa Terezinha. Esses são os times já classificados para as quartas de finais do Campeonato Varziano de Sorocaba. E a gente vai aguardar aí a definição dos locais para estar divulgando os jogos da próxima fase. Então vamos seguir agora com o programa. Daqui a pouquinho a gente volta aí a falar do Campeonato Varziano. Vamos falar um pouquinho então de judô, porque na semana passada, no último dia 9, a judoca Júlia de Oliveira, da Associação Pais e Amigos dos Judocas de Votorantim, também conhecida como APAJUVOS, representou a cidade no Campeonato Paulista na categoria Sub-18, 1ª divisão, no último dia 9, lá na cidade de Ribeirão Preto. E Júlia ficou entre as 5 melhores de sua categoria no estado. Então a judoca votorantinense entre as 5 melhores no estado. Esse torneio é a última fase no estado de São Paulo, já que para essa competição Júlia teve que passar por 2 fases anteriores. Então a judoca votorantinense aí, que já tinha passado por 2 etapas, conseguiu aí mais um bom resultado, né? Ainda falando de judô, nessa terça-feira, lá no ginásio do Éden, a equipe de Votorantim participará, né, disputará mais uma etapa dos Jogos Abertos da Juventude. As lutas ocorrem lá no ginásio do Éden. E que também teve lutas ontem, né? A gente ainda não tem os resultados, mas Votorantim competiu ontem no Éden pelos Jogos Abertos da Juventude e está competindo nessa terça-feira novamente. Já a equipe de vôlei, né? Passando aqui a agenda já da semana, a equipe de vôlei da terceira idade de Votorantim joga em Tararé nesta quinta-feira contra o time local. O jogo é válido pelo campeonato da Liga de Sorocaba e região de vôlei. Então a equipe da terceira idade de Votorantim viajando na quinta-feira até Itararé para jogar contra o time local. Vamos lá então, vamos falar aí dos campeonatos então varziano? Vai lá, eu dizia que nós não temos a arte aí na tela aí, que acabou acontecendo algum problema, mas nós temos aí os resultados. O São Lucas empatou com o Flamengo em 1-1, o Jardim Clarice venceu por 2-1 o Grêmio São João, por isso que o Jardim Clarice diminuiu a diferença para o Guanabara em 3 pontos. Outro time que está ali na ponta da tabela é o Floresta, que venceu Santa Mônica por 3-2, Cachoeira e Vila Garcia empataram em 3-3, o Jardim Paulista bateu o Palmeiras por 3-2, resultado importante para o Jardim Paulista.
E, como a gente tinha dito, o Guanabara e Materiais de Construção Jardim Clarice empataram em 1-1 lá no campo do Flamengo. Com esses resultados, vamos ver como é que está a classificação? Vamos lá, o Guanabara segue líder, praticamente já classificado, né? Aliás, está classificado já, porque faltam apenas 2 rodadas para o término da primeira fase e o time já abriu 9 pontos com relação ao 9º colocado. Então o Guanabara está classificado. O Jardim Clarice também praticamente classificado, 16 pontos. Floresta, um pontinho também da vaga, aí, dependendo das combinações de resultados, tem 15. Aí, do 4º colocado para baixo, é uma briga de foice no escuro, porque o Cachoeira, agora com empate, foi para a 4ª colocação com 12 pontos. O Cachoeira, que até outro dia estava na zona do rebaixamento, já está na 4ª colocação com 12 pontos. O Vila Garcia, que empatou com o Cachoeira, é o 5º com 11. São Lucas também tem 11. E o Palmeiras, que estava ali na 4ª posição, né, essa derrota por 3-0, acabou derrubando o Palmeiras para a 7ª colocação por causa do saldo de gols. O Flamengo ainda conseguiu se manter na 8ª posição com 10 pontos, saldo 0. O Santa Mônica, o Santa Mônica tem também 10 pontos, só que tem saldo -1. Então o Santa Mônica acabou saindo aí da zona de classificação por conta dessa derrota para o Floresta. Aquele pontinho do Materiais de Construção Jardim Clarice lá no Flamengo foi de vital importância, porque tirou o time da zona do rebaixamento, está com 10 pontos. E na zona do rebaixamento, o Jardim Paulista, 9 pontos e saldo -1. E o Grêmio São João, olha só, 9 pontos e -2 de saldo. -3 de saldo. Então essa é a classificação do campeonato varziano da cidade de Votorantim. Vamos aos jogos da próxima rodada então? Conferindo aí os jogos da próxima rodada do varziano. Todos os jogos começam às 9h45. O Materiais de Construção Jardim Clarice joga contra o São Lucas. É um jogo assim que pode até colocar o Materiais de Construção de volta na zona de classificação. O Palmeiras pega o Guanabara, ó. O Palmeiras aí tendo aí a chance de se recuperar jogando contra o Guanabara ou até podendo aí sair do G8. Depois, o Vila Garcia joga contra o Jardim Paulista. Jardim Paulista aí precisando vencer aí para se manter na zona de classificação. Aliás, para sair da zona do rebaixamento. O Floresta joga contra o Cachoeira. É um confronto direto aí pela 3ª colocação e praticamente quem vencer já está garantido na próxima fase. O Grêmio São João vai tentar sair da zona da última posição jogando contra o Santa Mônica. A diferença entre os dois é apenas 1 ponto. Então, o Grêmio São João tem a chance de jogar o Santa Mônica para a zona do rebaixamento e sair dela. E por fim, o Flamengo joga contra o Jardim Clarice no campo do Flamengo. O Flamengo aí, uma parada dura, né? Vai enfrentar o Jardim Clarice, que dependendo aí da competição, da combinação de resultados, o Jardim Clarice pode até terminar a rodada como líder, né? Precisa da colaboração também do time que for jogar contra o Guanabara, mas dá uma apimentada a mais aí para essa reta final do Campeonato Varziano, que após esses jogos de domingo, faltaram apenas uma rodada. E tirando o Guanabara, que está um pouquinho lá, desgarrou do pelotão, é briga muito boa para se classificar e também para sair da zona do rebaixamento, né? Se você for olhar a classificação, a diferença do Cachoeira, que é o 4º colocado, para o último colocado é apenas 3 pontos, que é uma vitória. Então, esse ano o Campeonato Varziano está bem equilibrado e vai ter emoção até a última rodada da fase de classificação. Seguindo aqui com o programa, seguindo ainda falando de futebol, vamos falar aqui das categorias de base do Atlético Sorocaba, que jogaram neste sábado lá no campo do Nacional. Essas imagens aí são do jogo passado, tá? É só para ilustrar. Mas as equipes Sub-15 e Sub-17 do Atlético Sorocaba jogaram na semana passada, no sábado passado, lá no estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, contra o Nacional. O time Sub-15 quebrou um jejum de 3 jogos sem vencer, ao vencer os donos da casa pelo placar de 3-2. Os gols do Galo Sorocabano foram marcados por Felipe, André e Bruno, né? O Atlético chegou a abrir 2-0, o Nacional empatou, mas Bruno no final do jogo marcou o gol da vitória do Atlético Sorocaba. Em seguida foi a vez do Sub-17 conquistar sua primeira vitória na competição. Bateu os donos da casa por 2-0, 2 gols do Eduardo. Neste sábado, a equipe recebe o São Paulo aqui no estádio Domênico Paulo Mitidieri. Então um jogo aí duro aí contra as equipes do São Paulo. Já o Sub-20 jogou ontem, né? Ontem pela manhã, lá na Arena Barueri, contra o Grêmio Barueri, e empatou 0-0. O time que havia empatado em 1-1 na estreia contra o Juventus,
voltou a empatar, dessa vez sem gols, contra a equipe do Grêmio Barueri. O Galo joga no próximo sábado, lá na cidade de Diadema, contra o Água Santa, pela terceira rodada. Também no sábado, o time do São Bento joga no Walter Ribeiro contra o Santo André. O São Bento aí que vem de 2 derrotas, né? Perdeu na estreia para o São Paulo fora de casa 3-0 e na última quinta-feira perdeu de 4-0 para o Osasco Audax. Agora busca sua recuperação na competição, recebendo no sábado a equipe do Santo André. Esse jogo será lá no Walter Ribeiro, em Sorocaba, né? Então, aquela ideia lá, aquela notícia que a gente deu, que o São Bento ia mandar os jogos aqui na cidade de Votorantim, eu acredito que não foi para frente, né? Ou talvez pelo fato do estádio aqui em Votorantim estar sendo usado para as finais do Quarentão, mas a verdade é que esses 2 primeiros jogos do São Bento em casa, pelo Paulista Sub-20, estão sendo disputados lá na cidade de Sorocaba. Vamos ver se as próximas rodadas, de fato, o time venha mandar jogo aqui na cidade, que vai ser muito bom, porque o São Bento tem bastante torcedores aqui na cidade de Votorantim. Agora vamos falar do Brasil Quirim, que no último sábado, lá na Arena Móvel, né, Arena Alavanca Sorocaba, iniciou a série de 5 jogos em casa, sendo 4 pela Liga Nacional e 1 pela Liga Paulista. O jogo aí de sábado foi contra a equipe do Blumenau. Ó. O primeiro gol do jogo foi marcado um pênalti aí, que eu sinceramente fiquei na dúvida se foi pênalti. Mas foi pênalti, o árbitro marcou pênalti e o Xuxa bateu aí e fez o primeiro gol. Gol do sorocabano Xuxa para a equipe do Brasil Quirim. Aí, ó, no finalzinho do primeiro tempo, já para zerar o cronômetro, ó, o goleiro do Floripa lançou e o Pica-Pau desviou de cabeça para deixar tudo igual. Até os próprios jogadores do Brasil Quirim admitiram que não fizeram um bom primeiro tempo. O Falcão não jogou, né? O Falcão está sendo poupado aí porque veio de uma sequência de jogos muito grandes por conta do Sul-Americano. Agora dá uma olhada nessa jogada, ó. Bruno Souza iniciou a jogada e já correu no meio da área para completar o passe do Xuxa. 2-1 pro Brasil Quirim. Isso aí é jogada treinada, hein? Triangulação legal aí da equipe do Brasil Quirim. Aí o Floripa resolveu colocar goleiro linha, né? Jogo caminhando pro final, o Floripa resolveu colocar o goleiro linha. E olha só o que aconteceu. Sempre tem esses riscos, ó. Rodrigo tomou a bola, praticamente da sua área, marcou o terceiro gol. Diferente das outras partidas, nesse sábado a Arena não recebeu um bom público, né? Talvez é por conta do frio, ser final de semana, mas nos 2 primeiros jogos tinha bem mais torcedores. Mas tá aí, o terceiro gol do Brasil Quirim marcado pelo Rodrigo. Aí de tanto insistir, uma jogada também bem trabalhada, o Floripa já no finalzinho do jogo conseguiu descontar. O gol do Brasil Quirim foi marcado pelo Andy. Aliás, o Floripa foi marcado pelo Blumenau. Quando eu falei Floripa, entenda-se Blumenau. A equipe que jogou sábado é o Blumenau. O Floripa, né? Eu tô com o Floripa na cabeça. Vai jogar hoje, às 8h15, contra o Brasil Quirim. Então o próximo jogo do Brasil Quirim na Liga Nacional será nesta segunda-feira, 8h15, lá na Arena. Então, no final do jogo, eu conversei com o Bruno Souza e ele fez uma análise do jogo. Muito bom, né? Apesar do nosso sono aparente no primeiro tempo, a gente estava jogando muito calado e muito passivo. Precisaram incendiar o jogo um pouquinho no segundo tempo, depois de ter tomado um empate no primeiro. A gente conseguiu fazer isso, melhorou muito. E no final das contas, a história não conta como é que foi o jogo, se teve expulsão, se a gente entrou com sono ou não. O que importa é que conseguimos a vitória por 3-2 e nos embalou aí para pegar essa sequência dentro de casa e tentar chegar na ponta da tabela da Liga Nacional. Você está 100% ou ainda tem alguma... Não, 100%. Totalmente recuperado. O trabalho de fortalecimento da coxa já acabou, já recuperei minha velocidade habitual e isso está me dando confiança para ajudar a equipe cada vez mais. Sabe que esse é o goleiro Thiago, que também conversou conosco. Ele que no início do campeonato da Liga Paulista e da Liga Futsal ficou fora de alguns jogos por causa de uma lesão, por isso até que eu fiz a pergunta para ele se ele já estava 100% recuperado. Mas vamos ver se entra agora a entrevista do Bruno Souza. Aqui dentro é a primeira vez que eu venho, é o primeiro jogo que eu faço também. Esperamos que seja
a primeira de muitas vitórias aí pela frente, né? É uma Liga Nacional muito difícil, mas acho que a equipe se postou, teve uma postura boa, né? Uma sequência de jogos que vem fazendo, né? Em dias aí de viagem, mais a sobrecarga, mas o importante era vencer e foi o que a gente fez. E qual foi a sua primeira impressão aqui com Sorocaba, com a torcida, com a cidade? Muito bom, cidade muito bonita, muito acolhedora, estou me sentindo muito bem aí com poucos dias, o torcedor também foi fundamental, nos apoiando, tenho certeza que conforme a sequência dos jogos forem acontecendo, a sequência de vitórias, vai superlotar a nossa arena e é isso que a gente precisa, esse calor aí de fora. E a torcida demonstrou hoje, né, que está do nosso lado, acho que a equipe se portou bem e era muito importante iniciar com a vitória nessa sequência de 4 partidas aí. Tá aí, então deu problema lá na entrevista com o Bruno Souza. Esse aí que falou foi o técnico Serginho, que fez aí seu primeiro jogo na cidade de Sorocaba. Ele que era da equipe do Concórdia, né? Técnico da equipe do Concórdia e também da seleção brasileira. Assumiu o Brasil Quirim no lugar do PC de Oliveira. Ele fez 2 jogos fora de casa lá no Rio Grande do Sul. Partiu para o Paraguai, onde dirigiu a equipe na conquista da Taça Libertadores. Depois na volta ainda fez mais 2 jogos fora de casa. E agora sim, neste sábado aí, praticamente quase um mês depois de sua contratação, fez o seu primeiro jogo aqui na cidade de Sorocaba e falou aí sobre as impressões que teve sobre Sorocaba e também a torcida, né? Ele que não conhecia a cidade, teve uma boa impressão aqui da cidade de Sorocaba. Só para você anotar na agenda, então hoje tem um jogo contra o Floripa, né? 8h15 lá na Arena. Na quarta-feira, o time joga às 20 horas, também na Arena, só que pela Liga Paulista, contra o Grêmio Mogiano. No sábado, às 19 horas, enfrenta o Umuarama e, finalmente, fecha a maratona na segunda-feira que vem, dia 25, jogando contra a Copa Grill, às 8h15 da noite. Então, ó, a produção aqui tá falando que vai entrar o Bruno agora. Então vamos ver o que o Bruno falou. A equipe do Blumenau, a gente se encontrou várias vezes no ano passado, a gente sabe que é uma equipe que não é fácil de jogar contra. E a gente volta a jogar em casa, é sempre um prazer, mas a gente vem de uma sequência de jogos aí que a gente está sentindo um pouco o desgaste físico, tanto é que o Xuxa acabou saindo lesionado, a gente já tem 2 jogadores fora, mas é isso aí, a gente vai ter que utilizar o plantel e independente de como seja a vitória, a gente tem que fazer os 3 pontos. O Souza, né, o Carlos André falou até que parece o Roberto Carlos, o ex-lateral esquerdo da seleção, mas o Bruno falou umas coisas interessantes, né, sobre essa maratona de jogos que o time vem enfrentando e também vai continuar, né? Então, ó, recapitulando. Nessa segunda-feira, joga contra o Floripa, às 8h15. Na quarta, contra o Grêmio Mogiano, às 8 da noite. Esse jogo pela Liga Paulista, né? Faz tempo que o Brasil Quirim não joga pela Liga Paulista. No sábado, às 19 horas, contra o Umuarama. E na segunda-feira, fecha essa maratona de 5 partidas seguidas em Sorocaba contra a Copa Grill, às 20h15. Todos esses jogos são lá na Arena Sorocaba, ali perto do Parque das Águas. Aliás, Arena Móvel de Sorocaba. A Arena Sorocaba ainda está em construção lá na Raposo Tavares. A gente vai ficando por aqui então. Quero desejar uma ótima semana a todos. E na próxima semana estaremos de volta com mais notícias do Campeonato Varziano, com o campeão do Quarentão e mais também aí sobre o que rolou nessa maratona do Brasil Quirim. Então uma boa tarde a todos, boa noite para quem estiver revendo a reprise e até lá.